Olha, a crise desencadeada no PSL nessa semana abriu uma discussão sobre a necessidade ou não, ou pelo menos a autorização ou não, das candidaturas avulsas aqui no país. O tema é debatido há anos no Congresso Nacional, mas nunca foi para frente. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado e ativista pelas candidaturas políticas independentes, Rodrigo Mesomo. Doutor Rodrigo, como vai? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Muito obrigado. É uma satisfação poder estar falando com o seu público. Bom, inclusive, nós recentemente tivemos uma audiência pública até na Câmara falando sobre essa questão. O senhor acha que isso pode ser viabilizado? Isso é interessante para os próprios candidatos que querem concorrer a uma vaga não ter uma coloração partidária? Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante que o Brasil adote a candidatura independente, também chamada de candidatura avulsa. É importante porque nós precisamos quebrar o monopólio dos caciques políticos. No atual sistema, o titular do partido, o dono da legenda, ele detém direito de vida ou morte sobre os candidatos. É ele, na verdade, que subjuga os candidatos e determina aquilo que há de ser feito no partido. O parlamentar, o político, ele fica, portanto, refém da legenda e rompe o laço fundamental que ele estabeleceu com os seus eleitores. Então, ele perde a autonomia no exercício do seu mandato. Consequentemente, para a melhoria da política e para a melhoria da representação política, se faz fundamental a adoção das candidaturas independentes. As candidaturas independentes, elas promovem um efeito ético sobre as legendas, porque as legendas passam a ter que ser inspiradoras, melhores do que elas são. Bruno Garchagen, Dr. Rodrigo Mesomo, conversando com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom dia, Mesomo, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olha, a maioria dos países em que existe democracia tem essa possibilidade legal de candidaturas independentes. Mas se faz uma crítica justamente que a candidatura avulsa, uma crítica que é equivocada, a candidatura avulsa ou independente poderia fragilizar, no caso do Brasil, um sistema partidário que já é ruim. Eu queria saber como é que você responde a esse tipo de crítica, sendo que, do ponto de vista prático, no Brasil os partidos não existem em termos de escolha do eleitor. O eleitor acaba escolhendo mesmo o candidato e não o partido, não a ideia que aquele partido representa. Então aí uma contradição interessante, porque do ponto de vista prático o que acontece é justamente a escolha do candidato e não do partido que ele representa, o que a candidatura independente permite. Muito obrigado por tocar nesse ponto. Essa é uma crítica recorrente que se faz, mas é uma crítica que não se sustenta na realidade. Primeiro, nós temos a questão ligada à própria origem dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles basicamente surgem no século XIX, como nós o conhecemos, para problemas do século XIX. Sociedades de baixa capacidade tecnológica na formação e propagação de informações. Então, nós precisávamos, no passado, de reunir fisicamente as pessoas para a formulação de políticas. Hoje, no século XXI, a dinâmica da política se alterou completamente. Portanto, em primeiro lugar, o partido político ele é uma estrutura anacrônica, uma estrutura ultrapassada, não mais condizente com a nossa velocidade da política. Então, o partido político não é mais um formulador de propostas, ele vem sempre a reboque. As manifestações de 2013 estão aí para mostrar, as manifestações que a partir de então se deram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Segundo ponto, a questão da candidatura independente, ela decorre da ideia de liberdade individual. Eu não posso subjugar o indivíduo a um coletivo para que ele possa exercitar a sua cidadania. Eu estou, na verdade, portanto,
promovendo uma opressão a este indivíduo. Eu estou, na verdade, caçando a possibilidade deste indivíduo exercer a sua cidadania em nome de um coletivo que não mais exerce na sociedade uma função relevante. E a candidatura independente, por fim, ela não destrói os partidos políticos. Ela obriga, por um incremento de competição, a que o partido político melhore. O partido político, ele se torna, ele precisa se tornar algo melhor na medida em que ele sofre um acréscimo de competição dos candidatos independentes. Doutora, a pergunta agora de Rodrigo Constantino para a gente fechar. Constantino. Bom dia, Mesomo. Eu entendo perfeitamente o argumento de cidadania, de liberdade individual. Eu vivo num país que já teve vários candidatos avulsos, independentes, inclusive com bastante expressão nas urnas. A gente pensa no bilionário texano, o Perot, o Ralph Nader e outros. A pergunta que eu te faço é, no contexto brasileiro, onde já temos uma história de muito culto à personalidade e messianismo na política. É um argumento, por exemplo, que nosso colega Carlos Andreasa fez recentemente no blog dele. Você teme que esse direito básico da democracia e impedir essa reserva de mercado dos caciques partidários, mas você teme que um efeito prático seja o aumento do populismo messiânico, dessa coisa personalista de que eu vou salvar o país contra todo esse sistema apodrecido? Constantino, muito obrigado pela sua pergunta. Esse é um ponto que é extremamente delicado, importante. É preciso entendermos que esta crítica que é formulada, com todo respeito ao Andreasa, mas é uma crítica infundada, absolutamente infundada, uma crítica, inclusive, que não sobrevive à análise dos fatos. Todos os grandes populistas que nós tivemos no Brasil, e a maioria dos populistas que tivemos mundo afora, surgiram no seio de partidos políticos. Portanto, é um completo disparate, uma desincronia com a realidade, dizer que o partido político é capaz de exercer algum filtro. Lula, o presidiário Lula, surgiu por intermédio de um partido político. Outros grandes populistas brasileiros, vamos pensar em Leonel Brizola, vamos pensar nas figuras que nos cercam e que compõem a história brasileira, surgiram todos por intermédio de partidos políticos. Mundo afora, para resumir a história, Hitler chega ao poder por intermédio de um partido político. Portanto, dizer que o partido político tem a habilidade, o condão, a aptidão de filtrar, de estabelecer uma filtragem dos melhores, é algo que não se sustenta na realidade. E mesmo assim, é preciso entendermos o quê? Agora não mais trabalhando o tema sob o prisma da liberdade individual, mas trabalhando o tema sob o prisma da soberania popular. A Constituição diz que todo poder emana do povo e que o poder se exerce por intermédio do sufrágio e do voto direto e secreto. Então, isto significa dizer que é o povo que deve escolher os seus representantes. E isto significa dizer também que não deve existir nenhuma entidade acima do povo capaz de filtrar previamente aqueles nos quais o povo pode escolher. Ok. A escolha do povo há de ser, portanto, direta. E o povo pode escolher um representante ligado a um partido ou alguém independente. Doutor Rodrigo Mesomo, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho. Até a próxima. Muito obrigado.